Nós todos somos vinculados a grupos de estudos nas nossas casas espíritas. Mas é difícil estudar a doutrina espírita. O senhor teria alguma orientação que nos facilite essa jornada? Tenho sim. Não fazer que as nossas aulas pareçam com as aulas das escolas. Porque durante a semana inteira, os jovens têm aulas. Chega no domingo, mais aula. Ninguém aguenta. Fazer uma coisa leve, fazer uma coisa jovial, oferecer atividades que sejam pedagógicas, oferecer tarefas, visitas a bairros pobres e, ao mesmo tempo, colocarmos a doutrina nessa atividade. Os nossos jovens em Salvador, que é a cidade mais bela do mundo depois de Curitiba, têm a tarefa de visitar aqueles aos quais nós damos assistência. Então formam pequenos grupos, vão visitar, tornam-se benfeitores daqueles indivíduos, participam da vida mais miserável que eles vão trabalhar para acabar, e voltam, então fazem relatório, e aí aproveitamos e estudamos um tema compatível com aquela atividade. E ao invés da aula ser muito formal, vivemos uma época de alegria, ser jovial, alegre, como jovens. Quando eu me tornei espírita, e era muito jovem, toda a palestra, quando saía deprimido, porque só falava em morto. Eu já não aguentava falar de morto, eu saía também morto, aquela coisa. Meu Deus, não se podia falar sem gravata. Por isso que o povo morria, enforcado. No Congresso de Juventude, o Dr. Lins, coitado, que está ali, ainda hoje de gravata, coitado. Então, eu ficava deprimido, até que um dia eu quebrei, fui sem gravata, fui sem paletó, o calor daqueles de Salvador, aquele calor agradável de 38 graus, à sombra, e a gente ali suando as bicas, e o povo suando, se abanando de leque, que não havia quase luz elétrica. Então eu cheguei e fui falando, como estou falando aqui, aos meus sobrinhos. Quem não quiser ser meu sobrinho, tenha coragem de levantar. É a melhor técnica, ninguém tem a coragem de levantar. Então, dá um toque de juventude. Lembrem da frase que eu usei. Jovem é todo aquele que pode olhar para o passado e não ter vergonha dos seus atos. Porque quando nós nos complicamos na juventude, envelhecemos. Temos um passado a redimir. Perdemos esse encanto da juventude, da pulcritude, da ingenuidade, da ignorância. Porque quando o jovem tem 5 anos, o pai é o homem mais inteligente da Terra. Quando ele tem 12 anos, o pai até que tem alguma inteligência. Quando ele tem 16 anos, o pai é um dinossauro, não sabe nada. Quando ele tem 25 anos, não é que o velhote sabe alguma coisa. Quando ele tem 40, o pai era o homem mais sábio que ele conheceu. Porque agora ele já é pai também, né? Está pagando. Eu dizia sempre aos meus filhos adotivos, quando eles faziam bullying comigo, eu ria, e eles ficavam desesperados porque eu não me incomodava. Mesmo que ficasse com raiva, eu disfarçava. Eu dizia assim, a minha vingança é que eu já cresci, e vocês vão crescer. E os filhinhos vão cobrar tudo que vocês me devem. E agora, quando eles vêm, tio, eu digo, Deus abençoe, está pagando, meu filho, nesta encarnação, está resgatando. Porque os monstrinhos da atualidade são os cobradores lindos. Alguns pais veem assim, tio, será que é obsessão? Eu tenho um filho, ele me beija e depois me morde. Por que será? Porque descende de cachorro. Então, se nós dermos um toque da moderna pedagogia, da moderna participação, de acabarmos o método de um fala para que todos ouçam, se pudermos interagir mais, então fica mais encantador, porque nós temos lá no mundo tantas atrações. Competir com este mundo danado, competir com este monstro
que eu lutei a vida inteira contra ele, ele ainda não me venceu, quer dizer. Um pouco. Porque eu estou aqui à mesa, aí você fala assim, eu fico louco para... Fico louco, mas não abro. E vejo nas palestras, eu digo, por exemplo, assim, fulano de tal, o nosso Greca. Aí numa perna eu vejo colocarem o danadinho, abrirem aí, no Google vão ver quem é Greca, vão comparar. E aí quando eles descobrem que eu falei certo, eles olham para mim, olham para baixo. E eu digo comigo, eu também olhei antes. Quero dizer que nós poderemos mudar os métodos tradicionais, porque alguma coisa está errada. A evasão nos grupos de estudos é impressionante. Primeiro, que brasileiro não gosta de estudar. Ainda mais nós que sempre damos um jeito. E dar um jeito é ser desonesto. Porque eu ia pagar ao guarda que me multou. Mas aí eu dei um jeito. Comprei o guarda, não paguei a multa. Mas eu tinha um amigo que era espírita. E hoje, no além, ele também. Então, ele era um terrível ganhador de multa de alta velocidade. E quando o guarda parava e multava, dizia assim, seu Dória, mas novamente, eu vou dispensar. Não dispense. Eu sou espírita, não dispense a multa. Eu tenho que pagar até tomar vergonha de nunca mais eu correr tanto. E pagava a multa. Então, quando nós tivermos a coragem de não dar um jeitinho, a vida se torna muito melhor. E quando nós deixarmos de ler sínteses para ler a realidade do conteúdo e amarmos a boa leitura como as boas leituras da doutrina espírita, os grupos de estudo serão muito mais fecundos. E quando nós fizermos um esforço para poder colaborar, muito melhor. E eu vou encerrar isso com um fato que até hoje me surpreende. Eu tenho um amigo que frequenta a nossa casa há quase 30 anos. E eu sempre atendo pessoas. E há menos de 2 meses, eu estava atendendo, ele veio, era um sábado, e me disse, Divaldo, eu vim lhe pedir uma caridade. Pode ser, naturalmente. Eu quero pedir uma caridade para mim. Você ora para mim amanhã? Eu digo, mas ora, claro. Oro hoje, oro agora. É porque eu estou com um grave problema. Eu queria que você orasse para mim amanhã. Eu disse, mas é algum negócio, alguma coisa? Me dê uma ideia. É o seguinte, Divaldo, é que amanhã eu vou à praia e eu queria que você orasse para Deus me evitar a tentação. Moraram? E ele disse, não vou orar. Vou lhe dar um conselho. Não vá à praia, porque aí não tem tentação. Porque as praias em Salvador são muito agradáveis. Não tem tentação nenhuma, são a tentação. Como é que ele ia para a praia se divertir? Eu, Pai Nosso, e ele se divertindo. Né? Eu digo, não, meu filho, eu também vou à praia, que eu sou filho de Deus. Que é isso? E quando eu vejo a tentação, eu vá de reto ao Satanás. E aí eu sobrevivi até hoje. Então, vamos ver se nós, os estudantes de pedagogia, de psicologia, colaboram em fazer uma terapêutica psicológica mais agradável. Marcarmos, por exemplo, aqui, olha, nós vamos amanhã estudar o perispírito, que é uma coisa muito fácil, todo mundo aqui sabe, né? Deus me perdoe. Mas sabe, não sabe? Então eu vou fazer um teste. Vale. Conhece uma balança que tem 2 pratos e tem um fiel? Conhece? Não, com a boca. Conhece? Porque eu pensei que eram mudos. Prestem bem atenção. Uma balança, o fiel e 2 pratos. Se eu pegar um frango vivo e colocar metade num prato, metade no outro, qual é o lado que pesa mais? Olha o perispírito. Pode dizer asneira? Pode. O vivo ou o morto? Hein? Meus parabéns. Agora, vocês já viram meio frango vivo? Pegadinha, meu bem, da Globo.